Durango, em primeiro lugar, ele é um parente, ele é um tio. E, em segundo lugar, o Durango é uma pessoa, um espelho. Meu nome é Lucas, tenho 29 anos e eu sou publicitário. Desde que eu me entendo assim, de pequeno, eu acho que eu pude me espelhar muito nele. Tanto na parte pessoal, que eu fui conhecer uma pessoa que estava aí do lado da minha tia, desde que eu me recordo, assim, os meus 9 anos. E também como profissional, que eu pude ver nele uma parte que foi me fazendo desenvolver e amadurecer hoje o profissional que eu sou. Durango, ele sempre foi essa pessoa muito falante, presente, engraçada. Então, ele sempre foi muito presente. Acho que desde sempre ele me viu, entendeu, assim, o que eu era, ele nunca me julgou, entende? A minha família, eles são muito cabeça fechada em vários aspectos. E o Durango foi muito diferente. O Durango sempre foi muito acolhedor, ele sempre foi muito sem preconceito, ele nunca teve essa camada, o que me deixou muito próximo dele. Diante de tanto conservadorismo, tanto preconceito dentro da própria família, eu encontrei no meu familiar novo, entre aspas, que eu era muito novo ali, um apoio e uma aceitação que eu não esperava, veio de uma pessoa que eu não esperava, porque a gente imagina, por ver o Durango, né, uma pessoa assim, falando firme, aquele jeitão dele, a gente não imagina que vai vir dali um apoio, um acolhimento. Eu morava em Belo Horizonte com a minha mãe e eu tinha o hábito de sempre passar o final do ano com a minha família paterna, que é aqui. E aí passar o final do ano era passar com a Bárbara, com a tia Beta, com o Durango, era sempre estar com eles. Então viajar com eles, passar a semana com eles, no entanto que eu venho pra cá eu fico com eles. O Durango, ele foi uma inspiração porque eu vi ali não só uma pessoa bem-sucedida, mas eu vi uma pessoa inteligente, eu vi uma pessoa dinâmica, eu vi uma pessoa que estava ali por dentro de tudo, que sabia se comunicar, e eu sempre desde pequeno, eu sou uma pessoa que eu me considero conversado e eu via isso muito nele, então eu falava, cara, essa é uma característica que é parecida comigo. Eu conversava com ele quando eu era pequeno sobre isso, ele falou, eu vou te dar um estágio, eu devia ter mais ou menos uns 14 anos, e ele me colocou dentro da agência da The Voice, eu estagiei, eu fiquei nas minhas férias de dezembro e janeiro estagiando com ele, e foi ali que eu falei, cara, é isso mesmo, é aqui que eu quero estar. E desde então foi influenciando mais a minha cabeça, ele abriu minha cabeça, ele mostrou o que era tendência, o que estava por vir. Isso foi 2013, as redes sociais não estavam tão assim alta, mas ele sempre foi aquela pessoa que era inteligente, ele sabia de tendência, ele falou comigo, Lucas, é isso que vai estourar, vamos mexer com isso, vamos aprender. Apesar de ser uma pessoa dura, ele sempre foi muito esperto e muito humano, mas hoje eu enxergo que o duro dele era para tirar de mim o meu melhor. Quando eu trabalhei com ele, eu pude conhecer um outro Durango, porque no dia a dia a gente está acostumado e a gente vê a correria da rotina, mas quando você está por dentro, eu pude entender que ele carrega muita coisa, é uma pressão muito grande, é muita coisa em cima dele, então que chega num momento que eu, como familiar e como uma pessoa que trabalhou com ele, cara, eu olho e falo, puta que pariu, você aguenta muito e você consegue lidar muito bem com tudo, porque é muita coisa ruim que vem por cima, mas ao mesmo tempo ele também tem a família, ele tem muita coisa para segurar e ele consegue segurar. Então hoje, estando nos dois lados, eu consigo entender muito bem a parte dele. Eu vejo que ele sabe separar. Ele sabe entrar em casa e falar, não, aqui é o meu lugar da minha família e aqui que eu vou estar tranquilo. O Durango, apesar de tudo, ele é uma pessoa muito humana. Isso eu admiro, porque ele não consegue ser uma pessoa fria. Ele tenta, mas eu sei que ele não consegue ser uma pessoa fria, uma pessoa que vai simplesmente ligar um foda-se, assim. O Durango, ele faz tudo pela família dele. Ele não mede esforços, sabe? Ele é a pessoa que faz o possível e o impossível pela felicidade de todo mundo. Se eu fosse definir o Durango em uma palavra, eu acho que é generoso. Ele é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. O Durango, ele sempre me aconselha muito em relação a parte profissional. É como se eu, não como um tio, mas também um mentor, em que eu sei que eu posso contar com ele para qualquer coisa. Literalmente para qualquer coisa. Então, assim, se eu tenho alguma dúvida em relação ao profissional, eu sempre recorro a ele. Ele consegue sempre me dar o melhor conselho. Muito do meu profissional, muito do meu pessoal vem de boas referências. E ele é uma grande referência para o caminho que eu sigo hoje, sabe? Eu me inspiro muito nele.